Vamos a mais questões sobre princípios teóricos arquivísticos. Olha a questão 61. O princípio da proveniência determina que os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa física responsável pela acumulação dos documentos. Essa questão está certa ou errada? A questão está correta, no sentido de que proveniência está ligada à origem do documento. Quando se diz em obediência à competência e às atividades, está se referindo à instituição que o produziu ou recebeu, ou seja, no sentido de acumulação. Então, a proveniência está ligada à origem da instituição que acumulou os documentos ao longo do exercício das suas atividades. Questão seguinte. A compreensão dos arquivos como uma formação progressiva, natural e orgânica deve-se ao princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. A questão está correta ou errada? A questão está errada. Lembrem-se, há que se relacionar as expressões, os termos, aos princípios corretos. Nesse sentido, quando eu falo nessa expressão formação progressiva, natural e orgânica, eu estou falando de naturalidade ou cumulatividade. Esse é o princípio que teria que estar descrito aí para a questão ser considerada correta. Porém, a banca colocou como indivisibilidade ou integridade arquivística. A questão está errada. Vamos passar para a questão seguinte. Os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades da entidade acumuladora. Essa propriedade dos arquivos é conhecida como princípio da organicidade. Questão certa ou errada? Questão correta, corretíssima. Está fazendo a correlação exatamente ao princípio correspondente, ou seja, a expressão reflete a estrutura, funções e atividades é relacionada ao princípio da organicidade, conforme nós já vimos na teoria a respeito dos princípios. Então a questão está correta. Vamos adiante. Questão 64. A preservação sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida de arquivo é conhecida como princípio da cumulatividade. Questão certa ou errada? Ora, acabamos de ver na questão anterior. Cumulatividade, ou naturalidade também chamado, vai refletir uma formação progressiva, natural e orgânica. Então, e não é esse termo que está aparecendo aí na questão. Então, a expressão preservação sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida de arquivo é ligado ao princípio da integridade. Então, isso torna a questão errada. Questão seguinte. Os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. Essa questão está certa ou errada? Está correta. Corretíssima. No sentido de que a banca não precisa colocar necessariamente o princípio ao qual ela está se referindo. Mas você, aluno, tem que saber que determinados termos ou determinados conceitos, definições, remetem a princípios específicos. Então, os documentos são criados em função do contexto específico. Ok. Qual é o princípio embutido aí, implícito na questão? É o princípio da unicidade. Ok? Mas a questão está correta mesmo sem mencionar qual é o princípio. Fica a dica para o aluno que, quando a banca colocar uma afirmativa, você vai saber em virtude de ter o conhecimento da definição e das características dos princípios arquivísticos. Questão seguinte. A autenticidade dos documentos de arquivo pode ser encontrada na conscriptio. Conscriptio é um termo relacionado à diplomática. Não cai para o âmbito do nível técnico. Então, o que eu quero considerar a respeito dessa questão?
essa questão está errada, não é na conscriptio, onde se encontra a questão da autenticidade nos documentos. Não entrarei muito nesse assunto. O que eu quero comentar a respeito dessa questão para vocês é o seguinte: a autenticidade nos documentos ela é importante para carregar o documento de valor jurídico, ou seja, torná-lo autêntico, digamos, com legitimidade para fazer valer o que está prescrito ali, naquele documento. E a autenticidade está ligada necessariamente à assinatura dos documentos. Nenhum documento vale sem uma assinatura, seja ela de próprio punho, ou seja uma assinatura eletrônica, qual seja o tipo. Nenhum documento é gerado, é produzido sem ter a assinatura de uma autoridade competente para fazer com que aquele ato se cumpra e faça efetivar a vontade ou a necessidade de uma pessoa ou de uma organização. Então, a assinatura é que carrega a autenticidade no documento. Claro que essa assinatura, lembrando, tem que ser dada por uma autoridade competente para fazer valer o documento como fonte de prova, como fonte legal. Continuando. Os documentos correntes são transferidos aos arquivos permanentes para guardarem a extinção dos seus valores de prova. Questão certa ou errada? Questão errada. Em que sentido, professor? Não raciocinem automaticamente quando falar transferência, arquivo permanente, com a troca do termo para recolhimento. Isso pode ser perigoso. Como vimos anteriormente, os documentos fazem movimentos entre as fases do ciclo de vida. E nós nomeamos esses movimentos: transferência da fase corrente para a intermediária, recolhimento da intermediária para a permanente e, em alguns casos, recolhimento direto da corrente para a permanente. Não é porque, quando vocês leem numa questão que fala transferência para arquivo permanente, que vocês têm que logo trocar o termo para recolhimento. Leiam a questão até o final. A pegadinha justamente nessa questão está aí. Olha só. Os documentos são transferidos aos arquivos permanentes para guardar a extinção de seus valores de prova? Aonde, em que fase, os documentos aguardam a extinção de seus valores de prova? Ou seja, do seu valor jurídico e administrativo para a instituição? Isso é propriedade da fase intermediária. Então, o pulo do gato está não em trocar transferência por recolhimento, e sim trocar transferência para o arquivo intermediário. Retire o termo permanente da questão e acrescente o termo intermediário, tornando a questão correta. Ou seja, os documentos correntes são transferidos aos arquivos intermediários para guardar a extinção de seus valores de prova. Puro e simples assim. Questão seguinte. A instalação de depósitos de arquivos intermediários como solução para os problemas de saturação de espaço nos setores de trabalho é difundida e adotada em todo o mundo. Questão certa ou errada? Questão correta. Em que sentido? A banca ampliou muito o campo nessa questão. Vocês têm que saber que, mesmo em nível de Brasil, não precisa saber se isso acontece no mundo inteiro. Estamos aqui no mundo da teoria. Então vamos nos ater que isso acontece e que é difundido em todo mundo. Mas nesse sentido, na prática esbarramos com muitas dificuldades. Mas para o âmbito dos concursos vamos nos ater à teoria. Então, os arquivos intermediários realmente surgem como uma forma de solucionar problemas com a saturação de espaço nos setores de trabalho. Em que sentido? Evitando que os documentos que não são mais consultados frequentemente fiquem amontoados, atrapalhando o caminho ou a própria rotina de trabalho dentro das organizações. Então, existe o arquivo intermediário para isso, para abarcar esses documentos que ainda não podem ser eliminados ou também recolhidos, e vão ficar nessa fase, nesse outro lugar físico, aguardando
o recebimento da sua destinação. Então, da mesma forma que os arquivos intermediários surgem como solução para os problemas de espaço, problemas de saturação de espaço, eles aparecem como uma solução de economia com o gasto de grandes valores para a guarda dos documentos nos arquivos. Por quê? Como os documentos intermediários não precisam ficar junto aos órgãos que os produziram e receberam, eles podem ficar longe dos centros urbanos, em galpões ou em outros prédios do órgão ou da instituição, configurando um custo bem menor, porque o que custa dinheiro para o governo é a guarda de documentos nos grandes centros urbanos, onde a locação de espaço é muito cara. Questão seguinte: os documentos, independentemente do valor, passam obrigatoriamente pelas 3 fases documentais: corrente, intermediária e permanente. Questão certa ou errada? Questão errada. Como falamos anteriormente, os documentos têm um valor agregado durante o ciclo de vida e eles não passam obrigatoriamente pelas 3 fases do ciclo de vida, corrente, intermediária e permanente. O que vai determinar o ciclo de vida para os documentos, ou seja, a sua trajetória e a posterior destinação, vai ser o assunto que o documento trata. É o assunto que determina a trajetória, a vida útil, o fluxo da documentação dentro das instituições e a sua respectiva destinação. Em virtude disso, não se pode afirmar que o documento necessariamente passa pelas 3 fases. Senão isso implica que eu nunca vou eliminar a massa documental, eu nunca vou jogar fora documento que não serve mais. Tudo vai ser fonte de história, de cultura, de pesquisa, e tudo vai para o arquivo permanente. Então aí não há o alcance do propósito da gestão de documentos, que é reduzir espaço documental através do enxugamento da massa documental. Terminamos.